Muito boa noite. Mas se calhar vamos mais longe, mais devagar. Muito boa noite a todos. Ao Sr. Presidente da Distrital, meu amigo, António, ao Pedro, da Comissão Política, claro que ao professor Pedro Lince, deputado na Assembleia da República, a todos os dirigentes de organismos públicos, militantes, simpatizantes, pessoas de bem que vieram aqui esta noite falar um pouco connosco da nossa vida. Sim, porque é disso que se trata, no fundo. É falarmos da nossa vida. As pessoas andam, diz-se, à boca cheia, cansadas da política e cansados dos políticos. Porque os políticos prometem e não cumprem, porque as discussões dos políticos são demasiado fechadas e de acusações, numa atmosfera, muitas vezes, de grande agressividade. E as pessoas não gostam disso. As pessoas estão cansadas disso. As pessoas querem saber aquilo que lhes diz respeito, aquilo que é importante no impacto da vida delas no seu dia-a-dia. E estas quintas jornadas de consolidação, crescimento e coesão têm esta virtude, é que nós, com toda a proximidade, com toda a disponibilidade e com toda a abertura, vimos por bem fazer um balanço. E não vimos a um palco falar com as pessoas e dizer, bom, isto está um sarilho montado, está um problema sem solução e a culpa é daqueles. E agora, pois claro, olha-se para esta situação e vê-se a desgraça em que está. Não. Nós nestas jornadas de consolidação, crescimento e coesão temos esta característica, que é, na realidade, dizermos qual foi a casa de partida. Mas também dizermos quais foram as medidas. E também alertarmos para aquilo que é, e é legítimo, o resultado positivo dessas medidas. E por isso, não são jornadas de acusação, não são jornadas que afunilam a discussão para quem tem culpa, mas sim, são jornadas que pretendem, em conjunto e de uma forma serena, construtiva, falar das nossas vidas e falar das nossas comunidades e dos nossos futuros. Na realidade, como aqui foi dito, nós, eu não sei o que é que, se é mal olhado, aqui de, ou se não é mal olhado, é falta de jeito. Mas, na realidade, vem a ajuda, não vai? Obrigado. Peço desculpa. Bom, seja o que for, não faz diferença. A nossa casa de partida foi uma crise sem precedentes na história da nossa vida democrática, como aqui já foi referido pelo António. E que eu resumiria em 4 pontos. Estagnação económica de mais de uma década. O 4º maior crescimento da dívida pública no mundo. Uma dívida externa líquida que triplica entre 2000 e 2011. E, em conjunto com tudo isto, triplica também
o desemprego entre 2000 e 2011. E chegados aqui, Portugal fica perto da bancarrota, é obrigado, já no limite, a contrair um empréstimo, como foi referido no filme, 78 mil milhões de euros junto da Troika, e arregaçar as mangas no sentido de suster esta crise que, como disse, era uma crise sem precedentes na nossa vida democrática. Era uma política que eu definiria, muito obrigado, 4Ds, ao contrário, do avesso. Isto agora está até a funcionar, está uma maravilha, está macio. Bom, uma política do déficit, uma política da dívida, uma política da desorçamentação e uma política do desemprego. Nós vemos aqui, como foi referido, e este quadro é bem mais interessante, como a dívida triplica em relação ao PIB, não é? De 2000 para 2011. É o quarto maior crescimento da dívida pública do mundo. Mas nós podíamos dizer com toda a franqueza, bom, esta dívida que foi gerada é uma dívida que vai ter um retorno, que vai ter uma receita, que vai ser um fator fundamental de criação de emprego e, por isso, de criação de riqueza. É aquilo que os economistas chamam de dívida virtuosa. Ou seja, não seria um gasto, mas sim um investimento. Mas não. Como os números provam e bem, triplicou a dívida e triplicou também, no mesmo período, o desemprego. Ou seja, o gastarmos mais dinheiro não quer dizer que se crie mais riqueza e, consequentemente, que se crie mais emprego e mais progresso social. Por isso, na realidade, chegados a 2011, o acidente era completo. Nenhum dos indicadores macro dava esperança. Nenhum dos indicadores dava sinais de que íamos obter resultados positivos num setor importante da vida das pessoas. E foi este país que nós herdamos, com desemprego em 2000 de quase 4%, 3,9%, e com desemprego em 2011 de 12,7%. Exatamente no mesmo período onde a dívida triplica também o desemprego. E isso é uma lição que todos devemos tirar. O endividamento nem sempre é fator de criação de riqueza. Bom, foi este o país que nos deixaram, esta sim, uma pesada herança, foi esta a situação que nos deixaram para resolver, sem nunca terem feito sequer um ato de contrição, uma abertura para que houvesse consensos em políticas-chave que tinham que ser seguidas, sem que houvesse sequer uma palavra, muitas vezes, de concordância com aquilo que eles próprios tinham assinado. Ou seja, nós tivemos que fazer este caminho sozinhos, naturalmente, em conjunto com o nosso parceiro de coligação, o CDS-PP, mas tivemos que fazer este caminho sozinho. Hoje Portugal é um país diferente. Quem dizia há 3 anos atrás que Portugal podia crescer do ponto de vista económico mais do que a Alemanha, para
pegar num exemplo, que é sempre um exemplo de referência, quando falamos em economia na Europa. Bom, eu provavelmente nesta sala todos perderíamos essa aposta. Todos iriam apostar que a Alemanha estaria a crescer mais que Portugal. Pois, para felicidade nossa, Portugal é dos 3 países da zona euro que mais cresce, em conjunto com a Espanha e com a Irlanda. Crescemos mais do que a Alemanha. E tudo indica, todos os indicadores indicam um aceleramento desse crescimento. Somos uma economia que mudou o seu paradigma. Nós tínhamos uma economia assente num investimento público que não era investimento, mas que era gasto, num consumo interno privado que não estava de acordo com aquilo que era a real receita e a real riqueza que as empresas e as famílias tinham ao seu dispor, para termos um crescimento económico com base nas exportações. As exportações significam hoje cerca de 40 e poucos % do produto interno bruto. Temos, por isso, uma economia mais exportadora do que importadora. Nós temos conseguido juntar o conhecimento que tem sido ganho nas universidades, na área da tecnologia, na área da inovação, na área da ciência, também na área do planeamento industrial, na área do planeamento comercial. Temos conseguido migrar bem esse conhecimento para aquilo que é o mercado, para aquilo que são as empresas. E este é um fator competitivo importantíssimo que tornou a economia, os produtos, os bens, os serviços portugueses, as mercadorias, competitivas em mercados muito difíceis. Nós estamos numa região com potencialidades agrícolas extraordinárias e o nosso vinho, por exemplo, não é pior que o vinho italiano, claro que estou a falar em standard, ou que o vinho francês. Mas se um consumidor europeu há poucos anos atrás se deparasse com uma garrafa de vinho produzida por nós e com uma garrafa de vinho produzida pelos italianos numa prateleira de um supermercado, preferia a garrafa de vinho dos italianos porque ela tem melhor apresentação, seduzia mais, tinha mais capacidade. Hoje não é assim. Hoje nós conseguimos migrar todo este conhecimento que foi adquirido pelos jovens nas universidades para estes mercados. E por isso juntar àquilo que são as indústrias clássicas, que fazem parte da identidade e do saber fazer de cada região, tecnologia, modernidade, nos diversos momentos de construção do produto. E por isso somos definitivamente um país com uma grande capacidade exportadora. Ou seja, este novo paradigma da nossa economia não é um fogacho que aconteceu só por acaso. É também uma certeza, porque é estrutural na nossa economia. E a capacidade também das nossas empresas de se internacionalizarem, de conseguirem construir operações em mercados que precisam de empresas que tenham as competências que as nossas empresas têm. Nós temos empresas na área das infraestruturas, com carteiras em países sólidos da América Latina, como é, por exemplo, o México, países da Aliança do Pacífico, na casa dos 2 mil milhões de dólares, porque são empresas com competências fortes na área da engenharia, com know-hows muito próprios que adquirimos e conseguem, por isso, internacionalizar-se. Este foi, sem dúvida nenhuma,
um fator fundamental da mudança do paradigma da nossa economia. Claro que vocês dizem as dificuldades aguçam o engenho. Acho que é este o ditado popular. Claro que sim. Claro que as dificuldades que passamos nos obrigaram a aguçar o nosso engenho. Mas, objetivamente, e o que é certo é que o aguçamos. E que o aguçamos com esforço, com sacrifício, como foi aqui referido, mas também com inteligência e com muita resistência. O investimento cresce acima dos 3% por ano, quando no passado contraía. E o que é isto do investimento crescer acima dos 3%? Vamos, de uma forma simples, traduzir esta frase que está ali. A economia não é um mapa de Excel. E muitos de vocês trabalham em empresas, têm empresas, são empresários, conhecem bem essa realidade. A economia não é algo que em dezembro de 2014 nós fazemos no nosso computador a projeção para o ano de 2015 e pronto, isto está feito. Vamos faturar Y, vamos ter um lucro de X e é este o nosso plano de negócios. Bom, se a economia fosse isto, chamávamos o contabilista, fechávamos as contas, pagávamos os impostos e íamos todos de férias. A economia não é isso. A economia é confiança, é estados da alma, é atmosferas positivas que se criam, é acreditar, é barreiras todos os dias que se têm que ultrapassar. E por isso, este número que está aqui, do investimento a crescer 3%, significa que há mais confiança, que há outro estado de alma, que há outra atmosfera no ar. E este número assume, por isso, um particular significado. É que não foi por decreto, não é por decreto que se estão a mudar as coisas. É porque na cabeça dos empreendedores, na cabeça daqueles que correm risco, as coisas têm outra esperança e têm outra fé no futuro. É um país mais competitivo, a descida do IRS, com o novo Código Fiscal de Investimento e as reformas estruturais. É um país, como eu referi, com mais confiança e um melhor clima económico. Esta questão do IRC é uma questão muito importante porque Portugal é um país que no seu PIB tem, neste momento, 13% à volta disto de indústria. Não há país sem emprego. E não há emprego sem indústria. Esta é uma certeza que eu tenho e que a digo com toda a convicção. E por isso nós temos que melhorar aquilo que é o desempenho da indústria no nosso PIB. Ele tem que crescer, de preferência nos próximos 6 anos. Não pode ficar nos 13%. E este novo modelo fiscal permeia aqueles que querem fazer a industrialização do país. O nosso modelo de captação de investimento industrial, que passa por aquilo que é o regime laboral, por aquilo que é o licenciamento industrial com as burocracias, por aquilo que é o modelo fiscal, por aquilo que é a segurança do país, porque a segurança hoje não é só um bem social, é também um bem económico e faz parte daquilo que é a avaliação do investidor, o nosso modelo de captação de investimento, principalmente na indústria, que tanta falta faz para a criação de emprego, tem uma importância grande aqui na descida
do IRC e na forma como ela é feita. Por isso, não estamos aqui, como eu disse no início, para apontar o dedo e dizer estamos metidos num sarilho, o país está metido num sarilho e a culpa é do Partido Socialista. Não, estamos aqui para dizer o que fizemos perante o sarilho. Para contar uma história que podia, aqui ou acolá, ter tido outros contornos, claro que sim, como todas as nossas histórias de vida, que tem margem de progressão para ser melhor, claro, como em tudo na vida, mas é uma história de resistência, é uma história de quem nunca abandonou as responsabilidades da governação e também nunca abandonou os princípios em que acreditou e fez um conjunto de reformas importantes. Estão aqui algumas. E estão aqui reformas que dizem bem e desmentem aquilo que é uma acusação que muitas vezes se ouve. Este governo é um governo que tem insensibilidade social. É um governo que não se preocupa com o estado de bem-estar. É um governo que tira o Estado das funções onde o Estado deve estar, principalmente na proteção dos mais frágeis e dos que mais precisam e de nos proteger a todos nós quando nós estamos mais frágeis e mais precisamos. Pois este governo, com as medidas que tomou, fez exatamente isso. Salvou o estado de bem-estar. Salvou o estado dito social. Salvou o Serviço Nacional de Saúde. Salvou o Serviço Público de Ensino. Ou seja, as medidas que foram tomadas de contenção de despesa não foram medidas de destruição desse Estado, mas foram medidas tomadas com coragem para exatamente dar longa vida e preservar esse Estado social. Por isso, se alguém fez alguma coisa realmente pelo Estado social e pelo Estado de bem-estar, foi este governo. Estão aqui um conjunto de medidas que dizem bem isso e que provam bem aquilo que foi o cuidado e a sensibilidade deste governo perante os mais fracos, perante os mais frágeis, mas também o cuidado e a sensibilidade deste governo em aguentar o Estado social. Porque é um governo social-democrata. Porque é um governo social-democrata. Porque é um governo liderado por um partido social-democrata. E o partido da coligação é também um partido que acompanha as preocupações deste Estado social. Por isso, nesta matéria, não queremos dar lições a ninguém, mas também não aceitamos receber lições de ninguém, muito menos de quem ia destruindo pela irresponsabilidade aquilo que era este Estado social que todos nós queremos proteger. O desemprego desceu significativamente. Desceu para 13,9%, é a maior queda dos últimos anos. Continua a ser, na minha opinião, e há que dizê-lo com toda a frontalidade, o maior flagelo que temos pela frente. Mas temos que ter políticas para combater o desemprego. Não chega a gritar nas ruas ou nas televisões que ele existe e que é um flagelo. Pois claro que ele existe.
Mas o que é certo é que, com estas políticas e com esta determinação, nós libertamos espaço para que haja mais criação de emprego. E o desemprego, felizmente, tem vindo a baixar significativamente e, segundo a OCDE, Portugal será mesmo o país na zona euro com mais crescimento de emprego. Já foi em 2014 e continuará a ser em 2015. As políticas ativas de emprego beneficiaram mais de 201 mil jovens entre janeiro e novembro de 2014, o aumento das prestações sociais. Naturalmente que nós tivemos que acompanhar aquilo que é o momento mais frágil de alguns, com o aumento das prestações sociais, exatamente para que as pessoas sentissem a mão amiga do Estado quando ela é precisa, e reformamos o IRS para apoiar as famílias e defender a natalidade. Bom. Este quadro exemplifica bem. Em janeiro de 2013 tínhamos quase 18% de desemprego. Em novembro de 2014 temos quase 14% de desemprego. É a mais baixa taxa de desemprego desde novembro de 2011. Isto significa que as políticas que estão a ser seguidas são as políticas corretas. Temos que ter paciência, temos. Os problemas, infelizmente, não se resolvem com uma varinha mágica. Nós temos assistido, nos últimos anos, a uma discussão permanentemente no Parlamento e nas televisões sobre o déficit. O déficit vai ser de X, o déficit foi de Y, e eu estou convencido que a grande maioria das pessoas só começou a ligar a esta coisa do déficit quando percebeu que, na realidade, o déficit contagiava as suas vidas, mas também, muitas vezes, fartava-se de ouvir esta discussão do déficit. Bom, quanto mais déficit, mais dívida. Esta é a realidade. Quanto mais dívida, mais juros. E nós, neste momento, temos o maior ministério do país, são os juros. São 8 mil milhões. Mais do que a saúde, mais do que a educação. E não é porque os juros sejam altos. É porque devemos muito. É porque a nossa dívida é grande. E quanto mais dívida, mais impostos sobre as pessoas, sobre as famílias, sobre as empresas. Menos poder de compra, menos capacidade de investimento. Por isso o déficit não é uma palavra vaga. Não. É algo, é uma doença que nos atinge no dia-a-dia. E por isso é importante olharmos para ele. É importante sentirmos que, na realidade, nós estamos em 2015 com o menor déficit dos últimos 40 anos. O primeiro déficit não excessivo nos últimos 26. E o primeiro déficit abaixo de 3% desde que aderimos à moeda única. 2018 será o primeiro ano com déficit zero. Eu, se me permitem uma pitada de humor, Sr. Presidente Nacional, punha aqui um asterisco, onde está 2018 com déficit zero. E no asterisco aqui embaixo punha, bom, se o Partido Socialista não ganhar as eleições, porque se ganhar as eleições, provavelmente esta realidade não se concretizará e vamos entrar novamente na carrossel de ter que pagar dívidas e, por isso, de mais impostos, mais endividamento, mais carga fiscal para cima das pessoas. Mas, como tenho a consciência e a profunda certeza de que assim não será, acho muito bem que não esteja ali o asterisco e que se possa dizer com toda a convicção de que em 2018 teremos o primeiro ano com déficit zero. O caminho para o crescimento e o emprego, Portugal está a recuperar
de uma década perdida. Estes são dados reais. A educação, o número de estudantes concluindo os vários níveis de ensino superior e menor taxa de abandono escolar. A saúde, o alargamento de isenções das taxas moderadoras, a redução de custos de medicamentos. A justiça, há menos 120 mil processos pendentes, a maior taxa de resolução e menos dias de disputa por processo, mais segurança, melhoria generalizada dos indicadores de segurança interna. Estes são dados reais e são dados que nós devemos reter porque são dados que nos dão essencialmente esperança, que nos dão vontade de continuar este caminho e de dizer nas nossas casas, às nossas famílias, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos amigos, que vale a pena e que valeu a pena. Vamos ter um novo ciclo de fundos europeus, o Programa 2020, representa o maior envelope financeiro de apoio à economia nos próximos 7 anos. Foi uma grande negociação deste governo. Normalmente, este envelope financeiro de 25,6 mil milhões é apresentado como um dado consumado, mas não era assim, quando partimos para a negociação. Não era isto que estava reservado para nós, mas foi isto que nós conseguimos negociar e, como podem comprovar, a grande fatia do queijo está para a competitividade e internacionalização da nossa economia. Ou seja, o paradigma, a mudança de paradigma, aquele que permite o progresso social, a criação de emprego, é para continuar e vai ser critério. Nós tivemos uma estratégia, tivemos a capacidade de implementar, tivemos um primeiro-ministro que teve até hoje e continuará a ter com toda a certeza uma resistência extraordinária, uma capacidade de levar por diante reformas em momentos muito difíceis e com muito e boa gente a colocar dúvidas sobre o efeito positivo dessas reformas. E tivemos um primeiro-ministro que sabia bem o caminho e sabia bem quais eram os resultados que esse caminho ia produzir. E por isso somos um governo fiável, com um líder fiável. Nós podemos, se me permitem a expressão, transpirar confiança. As pessoas podem acreditar em nós. Nós não abandonamos o país. À sua sorte, nós não invertemos o rumo quando era difícil continuar o rumo. Nós não cedemos àqueles que, muitas vezes, muito perto de nós, tudo faziam para nos desacreditar. Não. Nós seguimos em frente. E se há um conjunto de resultados positivos que podemos apresentar ao país, devemos essa resistência, essa determinação, essa coragem, essa capacidade de levar por diante. E por isso, não podemos, nem devemos, ter medo ao julgamento democrático, ao julgamento do voto, porque as pessoas sabem ao que viemos e como resistimos e o que fizemos. E como dizia o António, não devemos ter vergonha. Se me permitem, pelo contrário, devemos ter um enorme orgulho. E devemos ter a cabeça bem levantada. Porque quem tem que andar de cabeça baixa não é este governo, não. Muito obrigado.